Oi pessoal, tudo bem? Tema de hoje: o que fazer se o seu EB2 National Interest Waiver for negado? Fique com a gente. Bom pessoal, o tema de hoje é um pouco chato, mas a gente tem que discutir essas coisas, porque acontece. Acontece nos melhores escritórios, acontece mais frequentemente com os consultores, mas sempre há o risco de uma petição EB2NW ser negada. Qualquer processo de imigração pode ser negado, na verdade, embora uns tenham mais probabilidade de negar do que outros, e alguns têm menos probabilidade de ser negado porque não depende muito da análise do oficial. Esses são os processos que não são discricionários, como por exemplo o EB3, o EB2 normal, o EB1. Então esses processos têm pouca ou sequer nenhuma discricionariedade por parte do oficial de imigração. O que quer dizer isso? Ele ou ela tem apenas que cumprir a lei. Tá? Os requisitos estão lá, estão presentes, eles têm que aprovar. Eles não têm que ficar achando que deve aprovar ou que não deve aprovar. Eles têm que cumprir a lei e aprovar. That's it. Mas aí nós temos o National Interest Waiver, aquela partezinha do EB2 que você faz por conta própria, sem ter o sponsor aplicando para você. E esta parte do NIW, essa parte chamada National Interest Waiver, é um benefício discricionário. Então está mais passível de erros por parte do oficial de imigração e poucas opções para a gente lidar com isso caso o oficial de imigração resolva negar o processo. Como já vimos antes, no outro vídeo, aqui você pode ver o link, nesse outro vídeo falamos sobre por que às vezes o caso do EB2 é negado. Por que uma petição EB2 é negada às vezes. Falamos sobre os consultores que erram muito nos processos e também falamos sobre oficiais de imigração que não estão bem preparados ou não têm boa vontade ou simplesmente vão lá para negar tudo. E até eu falei que negaria até Jesus Cristo se viesse aqui tentando ser pastor. Mas na verdade isso acontece bastante. Oficiais de imigração às vezes têm a intenção premeditada de negar o processo. Ele já abre o seu processo dizendo: vou negar essa pessoa aqui. O que fazer num caso como esse? Se o seu processo for negado e você realmente fez tudo certinho, o caso foi bem feito, o oficial de imigração não tinha motivos para negar o processo, né? Um daqueles oficiais que a gente tem na lista lá, de pessoas que negam todo mundo. Se você teve o azar de cair com um oficial desse e o seu caso for negado, você tem basicamente algumas opções, não muitas. Vamos falar primeiro da opção que você não tem, tá? Que seria mais fácil, tirar do caminho. Então, a opção que geralmente a gente tem em caso de negativa de processo de imigração é ajuizar uma ação declaratória contra o Serviço de Imigração na Corte Federal. Isso basicamente está dizendo para o juiz federal, está pedindo ao juiz federal para que ele julgue que a imigração cometeu um erro. E a imigração vai ter que responder justificando o erro. Geralmente os processos que são negados de forma abusiva, fica um pouco difícil a imigração se defender na Corte Federal. E aí nos dá essa porta aberta para entrar com uma ação declaratória na Corte Federal para que o juiz federal declare por sentença que aquela pessoa qualifica para o benefício que está pedindo e que o oficial de imigração cometeu erro e ordena a imigração a emitir uma aprovação daquele processo e aprovar e dar o green card, ou o visto que estava sendo pedido, etc. Então isso é uma opção muito poderosa que aplicamos em alguns casos, mas nem sempre podemos fazer isso em todos os casos. Ou seja, casos que são que a decisão é discricionária, a gente não tem essa opção, tá? Como por exemplo o EB2 National Interest Waiver. Se for negado porque a pessoa diz, ou a gente diz que você não qualificou para a categoria EB2, essa parte é matéria de lei. Mas a parte do NW, que são os 3 prongs do caso da NASAC, que a gente já falou em vários vídeos, nessa parte aí, a imigração está usando o poder discricionário do governo para dizer se você merece ou não, ou se você deve ou não ser aprovado. Então, no caso de uma negativa, a gente não tem a opção de entrar
na Corte Federal com uma ação declaratória. Isso porque é discricionário, o Congresso deu amplos poderes à imigração de decidir para que eles querem dar, para que eles não querem dar. Dificilmente o juiz federal iria interferir com isso. Tá? Temos decisões precedentes já sobre isso, a Corte Federal se negando a revisar um processo porque diz que é discricionário e o Congresso não queria que as cortes se metessem nisso, por isso que deram amplos poderes discricionários à imigração. Então a gente não tem essa opção nesse momento, se o caso for negado, em relação à parte discricionária. Agora vamos falar das opções caso o seu NW seja negado, tá? A gente pode fazer uma apelação, ou seja, você está pedindo a um órgão superior, que são advogados, geralmente os oficiais são advogados, talvez não advogados, mas são formados em direito pelo menos, tem um nível de conhecimento, um nível de análise bem melhor que os oficiais do nível mais baixo. Então, esses oficiais que trabalham no AAO, que é Administrative Appeals Office, eles são mais qualificados. Embora, muitas vezes, eles também não queiram dar provimento às apelações para evitar que você fique toda hora apelando. Então, negou uma coisa, apelou, então passa por cima. Então, eles não querem fazer isso com todos os casos, tá? Mas, algumas vezes, conseguimos apelações revertendo decisões do oficial no nível mais baixo. Inclusive, quando é discricionário, porque ainda está no próprio âmbito do serviço de imigração. Então, a gente pode fazer isso, tem essa opção. A outra opção é fazer uma motion to reopen ou motion to reconsider. Geralmente é devolver o processo para que o próprio oficial que fez a análise inicial analise outra vez e mostre a ele ou ela que ele ou ela se enganou aqui ou ali, que a decisão não era para ter sido assim, porque não foi analisado de forma correta, foram analisadas de forma correta as evidências que foram apresentadas no processo, ou a análise de lei e os fatos do processo não foram analisados de forma coerente, de forma correta, precedentes que não foram observados pelo oficial de imigração e também, às vezes, uma evidência nova que apareceu, que foi necessária agora nesse momento e que não estava disponível na época que o processo foi feito. Então, tem algumas formas de fazer essa motion to reopen, motion to reconsider. Então, temos as duas, não vale a pena discutir aqui a diferença de motion to reopen e reconsider, porque o efeito é o mesmo, mas basicamente ambas retornam o caso para o oficial, para que o oficial reveja o que fez, o que decidiu e reafirme, ou se não tiver interesse de reafirmar, eles podem cancelar essa motion, negar essa motion, tá? Então, a motion para reabrir e reconsiderar é quando você vê aquele caso que o oficial se enganou, mas não é um oficial ruim, não é um oficial realmente que nega todo mundo, apenas se equivocou naquele processo e o argumento está bem fácil de mostrar que ele se equivocou. Fizemos isso algumas vezes com alguns casos que já estão aprovados hoje, tá? Mas geralmente isso é um grupo muito limitado de processos que a gente pode fazer isso. E também às vezes a gente faz a motion to reopen ou motion to reconsider como uma estratégia. Uma estratégia porque se a imigração tem lá o I-140, que é o EB2NW, o I-140 está pendente e ele é negado, se você estiver aplicando com ajuste de status, que está aqui nos Estados Unidos, esse ajuste de status também pode ser negado. Então eles vão negar o ajuste de status porque a petição que estava dando suporte foi negada. Se você faz essa motion, ou o appeal, esse 140, essa petição EB2, vai continuar independente, vai ter uma outra revisão do processo, uma outra análise, se deveria falar melhor, uma outra análise do processo, e a imigração tende a não negar o I-485, o ajuste de status, enquanto essa análise está sendo feita. Quando a análise for final, a decisão for final, não tiver mais nenhuma possibilidade de apelação ou motion na área administrativa, então o ajuste de status deve cair. Então é bom às vezes fazer a motion para você ganhar um pouco de tempo, caso você queira fazer a terceira opção que a gente tem aqui para casos que foram negados, injustamente, obviamente, pelos oficiais de imigração, que é o refile. Entrar de novo com o processo. Geralmente a gente faz o processo idêntico ao que foi apresentado anteriormente. Por que a gente faz idêntico? Porque a culpa dessa negativa não é sua e não é nossa.
é do agente da imigração. Então, o novo oficial de imigração vai ver o processo inteiro, completo, como o colega dele decidiu negar. E aí você sabe, quando a gente fala de um erro grave, é muito fácil fazer argumento. Quando o erro é mais ou menos subjetivo, é entendimento que uma pessoa pode ter assim ou assado, aí é diferente. Você tem que fazer um argumento forte, realmente, para convencer que a outra pessoa errou, porque é uma opinião que pode ter divergência, pode ter... Mas quando o erro é grave, e geralmente os casos que a gente tem aqui, modesta parte, da forma que a gente apresenta, eles só podem ser negados se o agente realmente pisar na bola. Tá? Ele tem que realmente fazer ele tem que decidir com base em argumentos completamente absurdos. Não dá para negar um processo nosso e dizer o motivo foi esse aqui e esse motivo ser um motivo justo que dê para você pensar. Realmente, eu acho que ele pode ter razão com isso. Não, não tem isso aqui. Não acontece porque a gente não deixa essa brecha. Tá? A gente não deixa o processo ser enviado para a imigração se não está totalmente coeso, totalmente completo e todos os pontos de análise estão bem especificados, bem demonstrados. Se for assim, a gente prefere não pegar o processo. Tá? Já, como a gente fala sempre, os consultores não. Ali é fábrica, é para vender mesmo. Então, eles vendem qualquer processo, chega lá com qualquer diploma, qualifica, vamos fazer aqui, me dá $30 mil e pronto. Eles não estão preocupados com isso porque a questão é vender o máximo de processos possível. Os advogados já não podem fazer isso. Você não pode vender um processo, você não pode indicar para o seu cliente, você está com um processo forte, quando você sabe que não está forte. Você sabe que não tem as evidências, sabe que não tem a documentação própria para mostrar e sabe que vai ser difícil aprovar aquele processo. Você não deve pegar aquele caso para fazer. Tá? Mas o processo que você vê todos os elementos de convencimento que são necessários, todos presentes de forma forte, argumentos fortes, todos os pontos do caso da Nazar bem especificados, bem demonstrados, esse caso não tem por que ser negado. Então a gente tem que dar entrada e se for negado, a gente às vezes faz o refile. Tá? O refile a gente não cobra para fazer, embora a gente na carta de apresentação nova, a gente vai abrir um parágrafo explicando por que o caso anterior foi negado, mas a gente não cobra por esse serviço porque eu já estou assumindo que alguns casos vão passar por isso. Então já é parte do nosso trabalho normal aqui, então já estou assumindo que o seu caso pode acontecer isso, tomara que não, mas se acontecer, estaremos preparados para isso, tá? As pessoas que estão aplicando por fora do país, processo consular, esse realmente eu não sei se valeria a pena fazer motion to reconsider, motion to reopen ou appeal, porque o tempo que vai levar isso aí é indeterminado. Talvez fazer uma motion to reopen ou motion to reconsider se o caso for uma coisa fácil de demonstrar que realmente o oficial de imigração cometeu erro e esse oficial não está na lista, a nossa lista aqui dos maus oficiais, né? Então não está na lista dos bad boys. Então, se não tiver nessa lista, a gente tem mais condição de fazer essa motion, tem mais chance de ter sucesso. Mas se vê que a motion está demorando muito tempo, passou aí 2, 3, 4, 5 meses e não saiu nada, talvez fosse necessário fazer um refile desse caso, já que a pessoa está por fora mesmo, não vai perder ajuste de status, e tentar aprovar na segunda vez. Aliás, os casos que a gente teve aqui negados, que já tivemos decisão na segunda vez, todos eles foram aprovados. Isso porque, como eu falei, é fácil você criticar erros grosseiros, erros absurdos, tá? Então o argumento é bem fácil, você faz lá e o novo oficial vai ver, pô, essa pessoa pagando de novo pelo processo, que o meu colega cometeu esse erro, às vezes eles têm mais essa inclinação em analisar o processo para não cometer o mesmo erro de novo. Então eles vão analisar aqueles fatos que a gente está arguindo que foram errados e a gente tem uma boa chance de ser aprovado a segunda vez, tá? Essa é a nossa principal ferramenta em caso de negativa. A gente também usa o appeal, apelação, também usamos a motion to reopen, motion to reconsider. Quando a gente quer fazer refile e a pessoa está com ajuste de status, a gente faz a motion para poder manter aquele 485 pendente mais um tempo, manter aquele 140 not final, porque quando é final cai também o 485, a gente mantém ele pendente e temos o argumento de dizer, você não poderia negar o 485 porque ainda estava pendente de adjudicação final o I-140, porque estava pendente de uma motion. Então a decisão não passou, não transitou em julgado, como a gente fala no Brasil. Aqui não é transitado em julgado, vamos falar bem lá especificamente que não é um processo judicial, então não vai transitar em julgado, mas a decisão se torna final quando não está passivo de nenhum outro recurso.
tá? Então, esse é o nosso tip para lidar com casos de negativa de B2 National Interest Waiver. Agora, isso a gente está falando de processos normais, tá? Só para finalizar, eu vou dizer. Se o seu caso foi feito por um consultor que não usou o Business Plan, usou o Personal Plan, a migração negou por causa disso, fazer refile com o mesmo processo é você incorrer no mesmo erro outra vez, tá? Então, a gente não vai fazer isso para você. O que a gente faria aqui, se a gente pegasse uns casos como esse, que a gente pega todo dia aqui, processo de consultores para refazer, a gente entra com o Business Plan. Tá? A não ser que a pessoa realmente tinha pesquisa científica, a gente vai indicar fazer o business plan e entrar com o processo. E nesse caso, a estratégia é um pouco diferente. Em vez de a gente dizer para a imigração que a imigração cometeu erro, a gente vai dizer que o escritório que preparou o processo cometeu erro e está aqui agora apresentado o processo da forma que deveria ter sido apresentado a primeira vez. Então, isso é o que a gente faz. O triste disso é que, nesses casos, nós vamos cobrar o valor normal de um EB2, obviamente, porque a gente não fez o processo anterior, quem fez foram esses consultores. Então, a gente vai realmente cobrar o valor normal de um EB2 National Interest Waiver, tá? Gente, isso aqui é só para vocês terem uma ideia, tá? A maioria dos casos de EB2 NW, nós temos aqui aprovação, tá? A grande maioria. Se alguém falar com você 98%, 99%, 100% de aprovação, isso é mentira. As pessoas que falam isso, as empresas que falam isso, não tem como provar. Eles nunca vão provar e ninguém vai pedir para provar. Você vai poder provar todos os processos que eles têm lá para fazer a estatística, contar ali quantos aprovaram, quantos foram negados e dar 98%. Não existe isso. Eu diria para vocês que, em condições normais, sem analisar a qualificação do cliente, né, da pessoa que está aplicando, você tem aí mais ou menos uns 15 a 20% de chance de pegar um oficial ruim. E aí, com algum trabalho, a gente consegue aprovar esses processos. Mas vai ter essa margem de erro aí, essa margem de risco, que a gente não tem como evitar. Nesses casos, a gente apresenta uma dessas três estratégias, ou a combinação de duas estratégias dessas três, que a gente falou aqui agora, tá? Eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouco mais de ilustração a esse tema para vocês e esperamos estar com vocês no próximo vídeo. Na quinta-feira teremos a live das 5 às 6, horário da Califórnia. Nos vemos lá. Tchau, pessoal.